Bom dia, pessoal. Matéria da Folha: Bolsonaro admite estudo para interferir em eleição, mas nega trama golpista. Principais pontos abordados: admissão de estudos constitucionais. Bolsonaro admitiu discutir possibilidades com militares para contestar o resultado das eleições de 2022, mas insistiu que todas as ações seriam dentro da Constituição. Negação de golpe. O ex-presidente negou veementemente qualquer plano de golpe, afirmando que abandonou as discussões por falta de base jurídica e apoio. Minuta do golpe. Bolsonaro contradisse o depoimento de Mauro Cid, negando ter editado ou aprovado um decreto de estado de sítio ou prisão de autoridades, como alegado pela delação. Críticas às urnas eletrônicas. Manteve sua retórica de desconfiança do sistema eleitoral, citando críticas históricas de políticos de esquerda para justificar suas posições. Pedido de desculpas. Desculpou-se por acusar ministros do STF de fraude eleitoral, sem provas, classificando as declarações como desabafo. Contexto das reuniões. Justificou os encontros com militares como resposta a multas do TSE e protestos de apoiadores, mas descartou medidas extremas por falta de clima político. Resumo da matéria. Em depoimento ao STF, nesta terça-feira, 10 de junho, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu ter estudado possibilidades com comandantes militares para contestar os resultados das eleições de 2022, mas negou qualquer intenção golpista, afirmando que todas as discussões ocorreram dentro das 4 linhas da Constituição. Ele citou reuniões sobre garantia da lei e da ordem, GLO, e estado de sítio, mas disse que as ideias foram abandonadas por inviabilidade jurídica e falta de apoio. Bolsonaro rebateu as acusações de ter editado a minuta do golpe, apresentada por Mauro Cid, e negou planejar prisões de autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes. Manteve suas críticas às urnas eletrônicas, defendendo o voto impresso como direito democrático, e citou declarações de políticos petistas para embasar sua desconfiança. O ex-presidente também pediu desculpas por acusar o STF de fraude eleitoral, sem provas, chamando as falas de retórica. O depoimento, que durou mais de 2 horas, encerrou a fase de interrogatórios do processo, com julgamento previsto para o segundo semestre de 2025. Destaques adicionais. Bolsonaro levou uma cópia da Constituição durante o depoimento e brincou com Moraes sobre uma chapa em 2026. A PGR sustenta que as medidas discutidas configurariam um atentado à democracia, mesmo que baseado em instrumentos constitucionais. Matéria de O Globo. Corte Suprema da Argentina ordena prisão de Cristina Kirchner. Principais pontos abordados. Decisão histórica da Corte Suprema. Detalhes da condenação por corrupção. Consequências jurídicas e eleitorais. Reação de Cristina Kirchner. Manifestações kirchneristas. Posicionamento de Javier Milei. Caminho internacional da defesa. Resumo da matéria. Decisão histórica da Corte Suprema. A Corte Suprema de Justiça da Argentina confirmou por unanimidade a condenação de Cristina Fernández de Kirchner por corrupção, tornando-a definitiva e sem possibilidade de novos recursos internos. Detalhe da condenação por corrupção. Cristina recebeu pena de 6 anos de prisão por fraude em 51 contratos de obras públicas em Santa Cruz, favorecendo empresas de Lázaro Baez. A Corte reconheceu que houve prejuízo substancial ao Estado, cerca de 85 bilhões de pesos, e manteve a inabilitação perpétua para cargos públicos.
consequências jurídicas e eleitorais. A partir de agora, a condenação está firme, não sendo possível recorrer dentro da Argentina. Cristina, com 72 anos, pode cumprir a pena em prisão domiciliar, conforme previsto por lei. A inabilitação a impede de disputar as eleições legislativas de outubro. Reação de Cristina Kirchner. Em discurso, Cristina denunciou que a medida representa florescer de um partido judicial, que estaria cepando o voto popular, usando expressões fortes contra o governo de Milei. Seu advogado pretende levar o caso a organismos internacionais, alegando falta de provas e lawfare. Manifestações kirchneristas. Centenas de militantes se reuniram em frente ao Partido Justicialista em Buenos Aires, protestando e acusando perseguição política. Posicionamento de Javier Milei. O presidente Milei, atualmente em Israel, saudou a decisão no X. Justiça, fim, a República funciona, afirmando que o caso expôs jornalistas corruptos. Caminho internacional da defesa. Com o esgotamento das instâncias domésticas, a defesa de Cristina buscará recorrer a cortes internacionais de direitos humanos, como a Comissão Interamericana e a ONU. Matéria do Estadão. Série de 19 ataques com explosivos mata 7 e eleva tensão na Colômbia. Resumo da matéria. Número total de ataques confirmados. A polícia colombiana registrou 19 ataques com explosivos nesta terça-feira, 10 de junho de 2025, em Cali e municípios vizinhos, nos departamentos de Valle del Cauca e Cauca. Vítimas e perfil dos alvos. As explosões resultaram em 7 mortes, entre civis e policiais, incluindo 2 agentes da polícia. Em Jamundi, um carro-bomba matou 3 pessoas, 2 civis e o autor do ataque. Ligação com o grupo dissidente das Farc. As explosões ocorreram no 3º aniversário da morte de Leider Johanny Nosque Maimbu, líder da coluna móvel Jaime Martinez, grupo dissidente das Farc, em conflito com o governo do presidente Gustavo Petro. Regiões e modalidades dos atentados. 4 dos 19 ataques envolveram carros-bomba, ocorridos em Cali, Jamundi, Buenos Aires, Cauca, Morales, Timbiqui, Corinto, Patia e Toríbio. Em Palmira, cilindros com pichações foram descarregados, mas não explodiram. Ações de segurança e reforço policial. Autoridades fecharam vias em Cali, próximas a delegacias, sede da Polícia Metropolitana, da 3ª Brigada e do Governo Regional. Houve reforço de segurança e operações de contenção. Posicionamento das autoridades. Prefeito Alejandro Éder classificou a onda como terrorismo e pediu apoio das forças de segurança. Ministro da Defesa, Pedro Sanches, afirmou que os ataques são reação aos avanços militares contra o grupo Mordisco, nas regiões de Caño de Micay e Serra de Nariño. Governadora Dilian Francisca Toro solicitou ao presidente Petro um conselho extraordinário de segurança diante da escalada terrorista. Contexto político. Atentado a pré-candidato. Os ataques ocorrem apenas 3 dias após o atentado a tiros contra o senador e pré-candidato Miguel Uribe, em Bogotá. Ele está em estado grave, o que aumenta ainda mais o clima de tensão política. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!